O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o sigilo de mais de 2.000 documentos sobre a investigação do assassinato de John F. Kennedy, nesta terça-feira, 18 de março. Os documentos mostram também que o governo dos Estados Unidos estava bastante atento ao que acontecia na política brasileira no período que antecedeu a ditadura militar no Brasil. Um documento ultra-secreto de novembro de 1963 mostra que o então presidente da Câmara dos Deputados brasileira, Ranieri Mazzilli, teve uma conversa com o embaixador americano Lincoln Gordon, na qual diz estar profundamente desconfiado das intenções do então presidente da República, João Goulart, em relação ao futuro do Brasil, Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados e próximo na linha sucessória para a presidência, disse ao embaixador Gordon no sábado que desconfia profundamente das intenções de Goulart, revela o documento. O documento foi liberado parcialmente ao público pelo governo americano, pela primeira vez em 2018. No entanto, com vários trechos censurados, incluindo a conversa entre Mazzilli e o embaixador Gordon. O diálogo entre o parlamentar brasileiro e o diplomata norte-americano ocorreu 6 meses antes do golpe militar, em 31 de março de 1964, que derrubou o governo Goulart. À época, Mazzilli era o primeiro na linha sucessória à presidência da República. Essas informações constam na parte de checklist de inteligência do presidente. Esta é uma modalidade de boletim ultra-secreto que foi enviado ao então presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, em 26 de novembro de 1963, 4 dias após o assassinato de Kennedy em Dallas, no Texas. Segundo o arquivo, a CIA alertava que o Brasil vivia um cenário de instabilidade política e poderia passar por um golpe de Estado. Os norte-americanos temiam que Goulart implementasse uma ditadura comunista no Brasil e buscasse alianças com Cuba e União Soviética. Outros arquivos sugerem que conselheiros norte-americanos pareciam preferir um golpe militar, já que Goulart se recusava a limpar a casa para se livrar de comunistas. João Goulart, ou simplesmente Jango, nasceu em 1919 em São Borja. Oriundo de uma família de prósperos estancieiros, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul aos 20 anos. Porém, sua paixão pela política o levou a seguir um caminho diferente da advocacia. Influenciado por Getúlio Vargas, Jango iniciou sua carreira política no PTB e ocupou diversos cargos importantes, incluindo o de deputado estadual, deputado federal e ministro do Trabalho. Durante esse período, contribuiu para a criação da Justiça do Trabalho, o Decreto do Salário Mínimo e a CLT. Sua ascensão continuou até que se tornou vice-presidente e posteriormente presidente do Brasil em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. O governo de Goulart foi marcado por um período de intensa agitação política e social. Para atender às reivindicações dos trabalhadores, João Goulart criou o 13º salário em 1962, mas a inflação continuou a ser um desafio significativo. Uma das alternativas para esse quadro foi a proposição das reformas de base, que visavam mudanças estruturais na sociedade brasileira, com a redistribuição de terras, alteração na política de moradias e no sistema financeiro, além da democratização no acesso ao ensino. Tais proposições enfrentaram forte oposição política que, aliada à sua suposta simpatia pelo comunismo, foram fundamentais para que seu mandato acabasse interrompido por um golpe militar em 1964, o que o forçou ao exílio no Uruguai e mais tarde na Argentina, onde viria a falecer. Documentos secretos revelam intervenção dos Estados Unidos pré-golpe de 1964. Retirada do sigilo de mais de 2.000 documentos sobre a investigação do assassinato de John F. Kennedy mostra que o governo dos Estados Unidos estava bastante atento ao que acontecia na política brasileira antes da ditadura militar no país. Um documento ultra-secreto de novembro de 1963 mostra que o então presidente da Câmara dos Deputados brasileira, Ranieri Mazzilli, teve uma conversa com o embaixador americano Lincoln Gordon. No documento, Ranieri Mazzilli disse estar profundamente desconfiado das intenções do então presidente da República, João Goulart, em relação ao futuro do Brasil. O documento foi liberado parcialmente ao público pelo governo americano pela primeira vez em 2018, porém, com vários trechos censurados. Os norte-americanos temiam que João Goulart implementasse uma ditadura comunista no Brasil e buscasse alianças com Cuba e União Soviética. O diálogo entre o parlamentar brasileiro e o diplomata norte-americano ocorreu 6 meses antes do golpe militar. À época, Mazzilli era o primeiro na linha sucessória à presidência da República.
Segundo o arquivo, a CIA alertava que o Brasil vivia um cenário de instabilidade política e poderia passar por um golpe de Estado. Outros arquivos sugerem que conselheiros pareciam preferir um golpe militar, já que João Goulart se recusava limpar a casa para se livrar de comunistas.